Bom dia. Então, pessoal, hoje o combinado era revisão, né. Eu acabei, só conseguindo disponibilizar para vocês o roteiro de estudo ontem. Peço até desculpa, mas foi muita monografia essas semanas que, quando eu vi, foi que eu me lembrei que eu não tinha disponibilizado para vocês, tá. Eu coloquei o roteiro tanto lá no nosso Drive, quanto no material de estudo lá no Canvas. Vocês conseguiram ver o material? Tiveram dúvidas? Oi, Andressa. Eu confesso que eu vi como foi ontem à noite, agora que eu olhei, né, mas agora que eu tô Aham. tentando responder. Como é que vai ser o Tá. estilo de prova? Vai ser múltipla escolha? Vai ser Múltipla escolha, tá. Vão ser tá. todas as Vai ter questões múltipla não, escolha? vai ter uma questão discursiva. Tá, uma discursiva e outras múltipla E escolha. as outras Quantas são? múltipla escolha. Eu ainda não sei quantas, porque eu ainda tô finalizando, tá. Tá, tá bom então. Então a Mas não maioria é vai. uma prova muito longa. Eu vou abrir aqui o roteiro, espera aí, que fica mais fácil. Deixa eu ver aqui. Vai seguir bem o que eu coloquei ali do Tá, isso tudo tá naqueles slides que você passou? Que eu ainda não consegui tá ver, tudo mas tá tudo nos slides no material todo que eu passei lá no Drive, né, tá mas tudo lá. mas é a partir só da avaliação, né, neuropsicológica, né, teoricamente, que você falou. Isso. É, a partir da avaliação neuropsicológica. Tá, tá bom então. Tô abrindo aqui, e aí a gente dá uma olhada, né. Deixa eu deixa eu abrir aqui. Deixa eu colocar para gravar. Eu acabei colocando só ontem, que realmente a semana ficou tão pequenininho. Tá pequenininho, né? Mas dá para ver sim, professora, tá dando para ver. Tá dando pra ver? Aqui pra mim tá muito pequeno, não tô conseguindo ver não. Deixa eu fazer aqui uma coisa que eu acho que Mas acho que você consegue expandir a tela. não tô conseguindo não. Aqui pra mim ficou muito pequeno, mas eu vou colocar aqui, acho que vai ficar melhor, espera aí. Vou colocar aqui de uma outra forma.
assim ficou maior. Então o conteúdo da prova é sobre a avaliação neuropsicológica, né, que a gente viu ali. A gente viu, tem bastante lá nos slides, né, os objetivos, os principais aspectos ali do processo de avaliação neuropsicológica, né, de observação clínica, a importância disso para a conclusão do laudo, né, a relevância de entender ali na avaliação na infância e adolescência, de entender a dinâmica familiar, né, qual o objetivo da entrevista devolutiva, né, de que a gente falou bastante de todos aqueles aspectos. O que que é a reabilitação neuropsicológica, o modelo holístico que a gente viu também nas aulas, né. Essa A reabilitação holística que eu não lembro disso, ô Andressa, isso eu fiquei na dúvida, reabilitação holística. aham, eu É vou porque eu ainda não comentar. voltei lá nos slides, mas eu Isso, tá fiquei em tudo dúvida lá. disso. Tá Tá. tudo lá. Na reabilitação holística, é uma proposta de você intervir no sujeito tanto em nível cognitivo, né, socioafetivo e funcional. Então a reabilitação ela é uma proposta ampla, né, que vai ter como objetivo intervir nas 3 áreas de funcionamento mesmo do indivíduo, né. Então intervir no cognitivo, na parte socioafetiva e na funcionalidade. Essa é a proposta do modelo holístico. Mas tem tudo lá, no material, né, em linhas gerais, eh uma pergunta que é um pouco mais ampla, né, que é segundo a sua compreensão, como a avaliação neuropsicológica pode auxiliar no diagnóstico diferencial, né, e a importância da gente investigar o humor e a funcionalidade no na avaliação do idoso, né. Então eu vou comentar cada uma das perguntas, tá, e se vocês tiverem alguma dúvida, ou se alguém conseguiu fazer, né, que eu sei que ficou muito em cima e quiser, expor, tá, é só falar. Aí você vai subir com essa gravação ainda hoje, ô Andressa? Depois? Oi? Você vai subir com a gravação ainda hoje para depois a gente rever? É, tá gravando, né, tá gravando, quando eu Ah, vo finalizo não sou eu que coloco, eu sempre finalizo aqui e fica no Canvas, entendeu? ah, tá, já fica automático então. Automático, é, automático. Ah, tá bom, Para mim é obrigada. na hora, não sei se demora para aparecer para vocês. Para mim é na hora, assim que eu finalizo aqui com vocês, ela já está lá disponível. Ah, tá bom então, não Eu sabia. não sei se para Obrigada. vocês tem algum tempo diferente, Tá, tá bom. tá? Bom, então, os objetivos da avaliação neuropsicológica infantil. Existem diferentes objetivos, né, que a gente conversou, mas o objetivo tá tanto em auxiliar no diagnóstico diferencial, né, entender o desenvolvimento cognitivo e socioafetivo daquela criança, né, poder comparar se ela está dentro do que é esperado para um desenvolvimento típico, identificar se tem alguma imaturidade nesse desenvolvimento, né, poder identificar se tem algum prejuízo
na a aprendizagem, né, nos processos de aprendizagem dessa criança, né, poder identificar o grau de comprometimento dentro de alguns transtornos específicos, por exemplo, do neurodesenvolvimento, né, a gente viu que a avaliação neuropsicológica infantil pode auxiliar no diagnóstico do, por exemplo, do autismo, né, do transtorno do espectro autista, tanto para o diagnóstico diferencial, como também identificar o nível de gravidade, né, de que ele se encontra ali dentro do espectro, como também do TDAH ou outras, transtornos, né. Poder, diferenciar se aquele comportamento e aquela dificuldade que a criança ou adolescente vem apresentando, se é compatível com um quadro patológico ou se é compatível a uma dificuldade mais circunstancial, que possa estar atrelada, né, a uma dificuldade do contexto familiar ou outros contextos que essa criança está vivenciando. A avaliação neuropsicológica também ela cumpre o papel de muitas vezes auxiliar, né, na orientação de diferentes profissionais que estão envolvidos com aquela criança, como também, a escola, né, ela pode auxiliar ao médico na tomada de decisão, se existe a necessidade de uma intervenção medicamentosa e qual seria o melhor medicamento, né. Então a gente tem ali diversos objetivos que a gente pode alcançar, e gerar de benefícios com a avaliação neuropsicológica na infância, tá. Bom, alguns aspectos que o neuropsicólogo deve estar atento na observação clínica, né, eu descrevi para vocês bastante, né, observar a característica de contato que essa criança tem, né, observar se é uma criança muito rígida ou se ela tem uma plasticidade, uma flexibilidade, né, como é que ela lida com a frustração, como é que ela lida com os limites, as regras, como ela lida com as dificuldades, os desafios, né. Isso é muito importante, porque nos testes, né, os testes são medidas laboratoriais. As atividades de vida diária, elas são muito diferentes dos testes, então é muito importante a gente ter essa observação, não só o dado quantitativo que aquele teste vai estar dando para gente, mas também o como aquela criança se comportou, lidou, o que que ela expressou, né, porque às vezes aquela informação, aquele dado quantitativo, ele pode ter sido rebaixado por causa de uma ansiedade, por exemplo, né. E aí, aquele rebaixamento não é um déficit de atenção, por exemplo, primário, né, mas é em consequência a uma ansiedade, ou a um humor deprimido. Então é muito importante a gente estar observando toda essas características de funcionamento, tanto da criança como também do adolescente, do adulto e do idoso, para estar ajudando a gente nesse diagnóstico diferencial e traçando, né, uma conclusão clínica, né, desse funcionamento. Da mesma forma, quando a gente fala em avaliação da infância e adolescência, é muito importante o entendimento da dinâmica familiar, porque todo o desenvolvimento da criança, né, principalmente quando a gente fala de gerenciamento, quando a gente fala de funções executivas, ela está totalmente atravessado pela qualidade onde ela é exposta a oportunidades de desenvolvimento. Então, é muito importante como ela está sendo, eh isso, Rafael, estou falando do estudo dirigido. Estou comentando cada pergunta que eu coloquei lá para vocês no roteiro, tá. Então é muito importante a gente entender, porque às vezes uma dificuldade que pode aparecer ali, né, num resultado quantitativo, ela está refletindo uma dificuldade da dinâmica dessa família, né, ou uma baixa exposição dessa criança a formas, de desenvolvimento, de promoção de desenvolvimento, né. Então a gente precisa
entender essa dinâmica familiar para poder estar entendendo essas diferenças, né, e principalmente na infância, porque a criança ela está totalmente suscetível, né, e vulnerável a esse funcionamento, né, esse contexto familiar que ela está inserida. O adulto, claro que no adulto a gente também vai ver o impacto, né, dessas características, eh mas ele já teve outras oportunidades, já se expôs, então é esperado que ali no adulto isso já tenha sido atravessado por outras questões também, mas na infância não, né, na infância, a única forma da criança aprender e a desenvolver, eh, é por meio das oportunidades de aprendizagem e das trocas sociais, tanto com a escola quanto com a família. Eu estou comentando as perguntas que eu disponibilizei para vocês do estudo dirigido, que é uma revisão para a prova da semana que vem. Bom, a entrevista devolutiva é um momento onde a gente vai, eh, entregar, né, à família ou ao adulto, ao idoso, ao cuidador, os resultados da avaliação. É muito importante que essa entrevista devolutiva use de uma linguagem, que a pessoa que está recebendo entenda e compreenda, né. É importante que a gente relacione os resultados quantitativos e clínicos com os exemplos que as pessoas trazem do dia a dia, para isso ficar mais palpável, né. Então é muito importante traduzir aqueles resultados para que aquela família, ou aquele adulto que recebe o resultado entenda e isso possa colaborar a partir daquele momento na vida daquele indivíduo, né. Na devolutiva a gente também vai fazer uma proposta dos próximos passos, né, então é muito importante que a pessoa entenda o que está acontecendo, até para que ela possa aderir e, a partir daquele momento, com esses resultados, dar continuidade nas intervenções, no que precisa ser feito para melhorar a qualidade de vida dela e diminuir o sofrimento, tá. No caso da entrevista, com crianças e adolescentes, essa devolutiva ela pode se estender, né, à escola, ao médico, aos profissionais que estão envolvido ali, né. No adulto e no idoso também, a gente pode fazer entrevistas devolutivas, que vá para além do adulto, às vezes para o médico que indicou, né, no idoso para o caso dos cuidadores, do médico para a família, tá. Então essa entrevista ela pode também aparecer em contextos diferentes ali, tudo que seja relevante para a saúde daquele indivíduo que a gente avaliou, tá. Agora, Andressa, só uma dúvida. Na entrevista Aham. de isso não sei, não tem nada a ver talvez com a pergunta, né, assim, mas eu estou falando na prática, você, tem que pedir autorização dos cuidadores para poder fazer essa devolutiva, né? Deve ter tem algum papel, tem uma autorização que eles têm que assinar, né, para você poder passar para a escola, pra Não tem nenhuma exigência de ter um papel, isso ficou mais à escolha de cada profissional. Eu faço um acordo, né, na conversa ali, na verbal. relação, verbal, eu pergunto, né, se a família quer que eu converse com a escola, se eles falam que sim, eu pergunto se tem alguma coisa que eles gostariam que eu não falasse, né, ou o que que eles querem que eu aborde mais. Então a gente sempre conversa sobre esses objetivos, né, mas sempre a conversa com a escola, com o médico, né, é sempre, após a conversa com a família e com a autorização deles. Mas você não manda os testes, né, você só manda um laudo ou só conversa por telefone? Isso, Ou pode só o laudo, e aí depende do profissional, pode ser uma conversa, por telefone, pode ser uma conversa online, pode ser uma conversa por exemplo, na escola, é muito comum a gente marcar presencialmente, com o médico é mais comum por telefone ou por videochamada.
E você nunca faz também na frente da criança, nem do adolescente, né, a devolutiva, Isso. como é que é isso? Não. É, sempre separadamente. No caso da criança, dificilmente eu faço uma devolutiva só com a criança, né, porque elas não entendem muito bem. No adolescente, eu geralmente faço uma devolutiva pro adolescente também. E aí eu, né, coloco para ele de uma forma mais, adaptada à compreensão dele, mas às vezes esse feedback é bastante importante também, né, principalmente quando o Aí você adolescente. faz primeiro com os pais, mesmo sendo adolescente, mesmo, sei lá, 18 anos, por exemplo? Não, 18 anos depende. 18 anos, a partir de 18 anos eu sempre faço primeiro com eles e depois com os pais, porque eu pergunto para eles o que que ele quer que eu fale, se tem alguma coisa que ele quer que eu não fale, né, a não ser que seja um adolescente, por exemplo, um jovem de 18, 20 anos, que a gente tenha visto ali um comprometimento grave, como uma deficiência intelectual, né, que é uma pessoa que não é independente, aí eu faço primeiro com a família. Tá. Mas quando é criança, você nunca faz na frente da criança, primeiro você passa para Não, os pais, né? sempre separado, Tá. e primeiro com os pais, tá. Bom, a compreensão sobre avaliação neuropsicológica e diagnóstico diferencial, essa é uma pergunta que não tem uma única resposta certa, né, mas a grande potência da avaliação neuropsicológica no diagnóstico diferencial é que ela é uma avaliação muito ampla, né, que vai investigar o indivíduo tanto em termos cognitivos como socioafetivos. Isso, potencializa, né, a possibilidade de entender o que está acontecendo e ter uma hierarquia, entender o que que é um déficit primário, o que que é um déficit secundário, e assim poder chegar a uma conclusão diagnóstica, né, e traçar um diagnóstico diferencial, tá. Pode voltar na 5 que você deu um bypass? Ó. Você passou direto pela 5. Explique o que é reabilitação Ah, porque eu neuropsicológica. já tinha comentado. Foi aquela primeira que eu comentei lá no início, né, que a reabilitação neuropsicológica é um processo de intervenção amplo também, que vai, intervir no indivíduo tanto em nível cognitivo, quanto socioafetivo e funcional. Dentro do modelo holístico, eu vou trabalhar dentro dessas 3 perspectivas, searas do funcionamento do indivíduo, tá. Eh E na avaliação do idoso, né, é importante a gente lembrar que existe um envelhecimento patológico e um envelhecimento saudável, né. Dentro desse envelhecimento saudável, são esperadas perdas cognitivas, né, mas que na avaliação com o idoso, a gente vai realmente poder, diferenciar se aquelas queixas de perdas são referentes a um quadro saudável, de envelhecimento saudável, ou se já existe ali, um envelhecimento patológico, né. Dentro do envelhecimento patológico, a gente tem um declínio do funcionamento cognitivo, que é o CCL, tá, e a gente tem, os quadros de demência, né, que são quadros mais graves, degenerativo. Dentro deles, a gente tem a demência de Alzheimer, né, que começa ali por um prejuízo na memória. Então, na demência, o idoso ele tem que ter um funcionamento cognitivo global rebaixado e pelo menos 2 habilidades cognitivas rebaixadas e um prejuízo na funcionalidade, né. E no quadro de CCL, você tem muitas vezes um funcionamento cognitivo global alterado com uma função cognitiva só rebaixada e a funcionalidade pode estar preservada.
tá. Então por CCL isso é que o quê? Desculpe, Andressa. CCL é o quê? é um comprometimento cognitivo leve. CCL é comprometimento cognitivo leve, que pode vir a converter para um quadro de demência ou não, então precisa de acompanhamento, né. É importante a gente investigar a funcionalidade, porque a gente é importante para um diagnóstico diferencial para demência, por exemplo, né, no caso de demência, o idoso ele perde a funcionalidade, ele fica dependente ou dependente parcialmente, né. Eh, e o humor também, porque a gente sabe que, por exemplo, um quadro de depressão, né, de moderada grave, ela pode, eh, reduzir e acelerar esse prejuízo cognitivo, né, e muitas vezes, essa queixa, muitas vezes o idoso que busca avaliação neuropsicológica, que tem uma queixa muito grande de memória, e de esquecimentos, muitas vezes ele está num quadro de depressão, né, então você vê ali na avaliação uma queixa subjetiva que é maior do que os resultados quantitativos, né, então quando você consegue tirar o impacto do humor, o funcionamento cognitivo fica melhor. Então é um diagnóstico muito importante, né, um diagnóstico diferencial muito importante. Se é um quadro de humor, porque o humor ele vai afetar principalmente a memória, né, então diferenciar se aquela queixa e aquelas dificuldades cognitivas estão sendo gerados por um quadro de humor ou se realmente você tem ali um prejuízo cognitivo que já aponta para um quadro mais patológico. Então é muito importante avaliar o humor, entender o contexto que aquele idoso está inserido, né, entender o momento em que aquelas queixas começaram a aparecer, né, lembra do caso clínico, né, que, eh, a idosa teve um diagnóstico de demência de Alzheimer, né, mas era uma idosa totalmente, atualmente, né, independente, morava sozinha, pagava suas contas, e a gente viu que no momento que ela recebeu esse diagnóstico, ela tinha sofrido um acidente, né, que ela quebrou o braço, ela teve que sair da casa dela, né, teve que ir morar com a filha, perdeu toda a autonomia dela, então ela estava vivendo ali uma depressão, um quadro deprimido, né, ela estava muito isolada, triste, sem poder fazer as coisas dela, e isso teve um impacto ali bastante significativo na memória, que à medida que ela retomou a vida dela, isso voltou ao normal e ela conseguia ter uma vida ali totalmente, funcional e com total independência, né, porque ela morava até num outro estado, no Rio, sozinha, né, e administrava todo um sítio sozinha também. Então por isso que é muito importante a gente estar entendendo bem esse contexto de humor e de funcionalidade no idoso, tá. Tem limite de idade, tanto para criança quanto para idoso, para fazer avaliação neuropsicológica? A partir de que idade? Para criança Não, e hoje em dia existem instrumentos desde meses de vida, né, então a qualquer momento do desenvolvimento, né, de faixa etária, existem instrumentos para poder avaliar e identificar se existe algo dentro daquele curso que está fora do esperado, para tanto para baixo idoso? quanto para cima, para idoso Para também. idoso também pode ter 95 anos que vai ter alguma coisa que possa ser utilizada. Tem instrumento, exato. Entendi, tá ótimo. E também, por exemplo, se a pessoa é psicótica, também tem como fazer a avaliação. Tem, porque, você pode ver, o prejuízo cognitivo, qual o impacto disso, né, e auxiliar na compreensão daquele funcionamento, mesmo que já tenha um diagnóstico fechado. É bem comum, né, a gente encontrar prejuízo cognitivo em quadros de psicóticos.
Ah, ótimo. Obrigada então, Andresa. Você vai liberar a prova um pouco antes, né, que você falou, né, na Isso, se eu segunda-feira. só voltar aqui, que a Daniela perguntou da 6, né, que é a compreensão da avaliação neuropsicológica, o diagnóstico diferencial. Então, como eu falei, a grande relevância da avaliação neuropsicológica é que ela é uma avaliação muito ampla, né, onde você investiga tanto o funcionamento cognitivo como socioafetivo, né, e você tem ali dados tanto quantitativos como qualitativos. Então isso mostra, uma potência para auxiliar no diagnóstico diferencial, né, porque você tem ali um perfil de funcionamento bastante amplo, trazendo diferentes fontes, né, de informações, tanto quantitativas quanto qualitativas, que auxilia, de forma bastante significativa no diagnóstico diferencial, tá. Renato, alguns instrumentos são os mesmos, tanto para 95 anos quanto para 65 anos, né. Agora, a gente vai sempre comparar o mesmo instrumento, ele tem normas para diferentes faixas etárias, né. Então as normas, o que é esperado para aquele instrumento, com uma pessoa de 65 anos, é diferente para a pessoa de 95 anos. Então, mesmo sendo o mesmo instrumento, a gente vai sempre comparar, não só com a idade, que muitas vezes, mas também com a escolaridade, né, principalmente, eh, no idoso, a gente vê um impacto muito grande da escolaridade, né, então, a maioria dos pontos de corte para idoso, eles, são tanto para a idade quanto para a escolaridade, né. Então, às vezes, um idoso de 95 anos com baixa escolaridade, ele tem um funcionamento muito diferente de um idoso, por exemplo, com 95 anos com alta escolaridade, tá. Muitas vezes, o que a gente vê é que a escolaridade tem um efeito de reserva cognitiva que é muito significativo e diminui bastante a ocorrência de envelhecimento patológico, tá. Que mais, pessoal? Mais alguma dúvida aqui dentro do conteúdo, dentro desse estudo? A matéria não é grande, tá? Tá mais enxugadinho, acho que a primeira tinha até mais. Comentando então um pouco sobre a prova, tá? A prova vai ser eu vou usar o Google Forms, tá. Eu vou disponibilizar para vocês, eh, antes do início da nossa aula, né, por volta ali de 9h30, eu já vou disponibilizar para vocês o link, tá. Eu vou disponibilizar para vocês pelo Canvas, eu acho que todo mundo está tendo acesso ao Canvas, eu posso botar no Canvas e no Drive o link. Porque hoje alguém tinha dito que estava com dificuldade de acessar o Canvas, né. É, pode botar no grupo até de WhatsApp, né, eu acho que você tá lá no grupo, né, Andressa? Não, eu não estou no grupo Ah, do WhatsApp não, tá, mas aí alguém põe então no grupo, tá bom. tá. Eu vou disponibilizar pelo Google Forms, que vai ter lá, né, vocês vão preencher um cabeçalho com e-mail, né, e aí vocês vão responder. Eu não sei ainda quantas perguntas, mas não é uma prova longa, no máximo 10, mas eu acredito que não tenham 10 questões, tá. A gente vão ser todas de múltipla escolha e uma questão só discursiva, tá. Uma questão só discursiva. Eh, Finalizando o teste, a prova, vocês vão receber automaticamente pelo e-mail a que a prova foi entregue, né, e vocês vão receber uma cópia também do que foi entregue, tá. A nota vocês não vão receber automática, porque como tem uma questão discursiva, eu tenho que olhar. Mas vai ser uma correção bem rápida, porque as múltiplas escolhas elas já vão corrigir automaticamente. Eu não lembro se eu tenho como fragmentar e vocês receberem, por exemplo, todos os a quantidade de acertos da múltipla escolha,
né, e depois ficar só a nota final faltando. Mas à medida que eu for corrigindo, vocês vão recebendo também pelo e-mail que vocês cadastrarem, vocês vão recebendo o resultado também, tá. E logo em seguidas eu também vou disponibilizar para vocês pelo Universos, tá, da UVA. Então eu vou estar aqui online durante a prova, né, porque vocês precisam realizar a prova no horário da aula, então o horário oficial é de 10h10 a 11h50, tá. Eu vou disponibilizar, pra vocês um pouco antes, porque para vocês terem um pouco de tempo aí para se organizarem, né, e tá finalizando ali até 11h50, tá. Então eu vou estar aqui, qualquer problema que alguém tiver, eu vou agendar uma conferência, qualquer problema, qualquer dificuldade, qualquer questão, vocês podem falar comigo aqui pelo Canvas, tá. Eh, a aula seguinte, né, a gente tem uma aula. Deixa eu abrir aqui só para eu ter certeza, para eu não falar aqui no nosso cronograma. Então, a gente tem semana que vem, dia 5, a gente tem a nossa A2, né, como eu expliquei, eu vou estar aqui. E aí, no dia 12, já é a nossa A3, então a gente não vai ter uma aula, eh antes, né, entre a A2 e a A3, tá. A A3 ela vai seguir o mesmo modelo da A2, tá. Eu vou usar o Google Forms, vou disponibilizar para vocês no Canvas, o link um pouco antes da aula. Eh, vão ter ali também em torno de 10 questões. Na A3 elas vão ser todas múltipla escolhas, tá. E a gente tem a matéria toda acumulativa, tá. Então a gente tem, a aula, né, de história da da neuropsicologia, a gente tem as aulas de funções cognitivas, atenção, funções executivas, memória e linguagem. E a gente tem as aulas de avaliação neuropsicológica, reabilitação neuropsicológica, tá. Foquem principalmente, né, quem precisar fazer a 3, que eu espero que ninguém, que todo mundo passe direto. Eu não sei se alguém faltou, eu acho que teve algumas pessoas que não entregaram o trabalho e aí tem que fazer, né. Focar principalmente nas funções cognitivas, né, na avaliação neuropsicológica e na reabilitação, tá. Dúvidas, pessoal? Não, para mim tá tudo certo, Andressa, obrigada. Então para A3, o roteiro de hoje continua, né, sendo um bom guia para estudar e retomar ali, os principais pontos, né. É uma prova com consulta, então, né, que vocês vão estar aí com a possibilidade de consulta. Não vejo. Quem tem o material, acompanhou as aulas, pegou tudo direitinho, não terá dificuldade, tá. É porque como a nossa prova ficou no último dia, né.
de prova. E aí a gente acaba perdendo essa semana que geralmente tem uma semana, né, entre a A2, aí tem a vista de prova, e aí a A3. Mas como a nossa prova ficou no último dia, a gente acabou perdendo esse intervalinho, né, o que é bom quando a gente tem uma folguinha ali no meio, né, que dá para se falar. Esse ano não. A gente faz a A2 dia 5 e a nossa A3 é dia 12. De nenhuma matéria? Ah, tá, eu achei que tinha sido só a nossa. Entendi. Ai, então a nossa prova não é a última? Eu achei que a nossa era a última. Bom, mas vai dar tudo certo, né, porque eu acho que a grande maioria entregou o trabalho, tudo direitinho, tá. Mais alguma dúvida? Obrigada, prof. Eu vou sair então, tá? Não? Tudo certo? Tá Obrigada. bom, gente. Então eu vou finalizar. Aproveitem aí que a gente vai ter 40 minutinhos para estudar, revisar a matéria. Já aproveita que vocês estão aí fresquinho, tá? E, lembrando que eu vou estar aqui online na semana que vem para qualquer dificuldade com a prova, tá bom? Mas vai dar tudo certo. Nunca tive problema. Todas as vezes que eu usei pelo Google Forms deu super certo, sem nenhum problema, tá. Obrigada, Boa prof. semana então, boa semana para todos. Tá gravado aqui também, então quem quiser voltar e retornar, né, no comentário de cada questão, tá tudo aqui, gravado, tá. Finalizando agora aqui, para mim já aparece disponível para vocês. Não sei se para vocês tem um tempo aí para estar disponível para vocês. Obrigada. Finalizando aqui então.